Gravação iniciada. O título de reflexão de hoje se chama Despertar Gradativo. Não creias que possas chegar de um salto ao conhecimento da verdade. O despertar espiritual é gradativo. A luz de uma lâmpada incendindo sobre os teus olhos de uma única vez te deixaria cego. Por mais sedento, não queiras sorver toda a água que se te oferece de um só gole. Diante do que te cabe caminhar, o trecho de caminho que já percorreste, embora considerável, ainda é insignificante por demais. Alegra-te, no entanto, porque já lograste pôr-te em movimento e sair da inutilidade. Para chegares aonde pretendes, não é necessário que corras, mas sim que te mantenhas de passo ritmado e que não percas o rumo do objetivo a ser alcançado. Pessoal, despertar gradativo. Um dia após o outro, uma tentativa após a outra, né? É muito curioso porque na maior parte das vezes a gente se boicota, a gente se pega em pensamentos e talvez até mesmo em situações que a gente está lutando há um certo tempo para tentar extinguir dos nossos seres espirituais, do nosso eu. Mas tá difícil, né? Algumas situações são um pouquinho mais complexas, um pouquinho mais complicadas. De repente não depende só de você. De repente é um micro ou macro ambiente que não são tão favoráveis para que você chegue naqueles objetivos que você está buscando, tá? Mas, como está dizendo aqui, é tudo gradativo, é tudo aos poucos, tá bom? A semente que a gente joga agora na gleba de terra, ela não vai nascer igual daquele conto, né, do João e o pé de feijão, onde ele coloca lá a sementinha mágica e quando ele acorda tem um pé de feijão gigantesco no quintal da casa dele. Não, né? É bem aquela dinâmica da gente pegar aquele feijãozinho, colocar no copo com algodão, sabe? Que a gente faz com as crianças, né? Para mostrar como que é o, o brotar da terra, como é o crescimento, como que a natureza se comporta, né? E a natureza tem ritmo, a natureza tem constância. É o que está dizendo aqui, né? Para chegar onde pretendes, não é necessário que corras, mas sim que te mantenhas de passo ritmado e que não percas o rumo do objetivo a ser alcançado. Ou seja, não perder o foco da onde a gente quer chegar. Mesmo que essa nossa jornada pareça longa, tá? E por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque construção de valores, construção de caráter, extinção de mazelas morais, espirituais que a gente está trazendo há várias e várias encarnações, demanda um trabalho, demanda um esforço, tá? E talvez não vai ser nessa oportunidade que a gente vai resolver todos os problemas, tá? Existe uma movimentação espiritual que nos diz que a nossa estadia aqui no planeta Terra está muito ligada é, com o conjunto de características que a gente vai conseguir ou não vencer e evoluir nessa atual existência, que daqui a um tempo a gente já não vai mais poder estar reencarnando no planeta Terra e etc, tá? Mas isso é uma mudança natural do planeta. E se não der certo da gente de repente estar voltando aqui para a Terra, não tem problema. A gente vai estar adequado de acordo com o nosso ritmo evolutivo, tá bom? Se não dá para ser na Terra A, pode ser numa Terra B, numa Terra C, D, semelhantíssimo ao que a gente possui aqui hoje, tá? Mas eu estou dizendo isso porque se fala muito, tá muito em moda hoje em dia falar que essa é a última oportunidade dos espíritos que estão reencarnados no planeta.
tá? E meio que vira uma corrida do ouro, assim, sabe? Para tentar buscar, de repente, um objetivo que não deve ser alcançado agora, tá? De repente vai ser em outras oportunidades. De repente tenham coisas também muito importantes que a gente está deixando de lado para alcançar determinados fatores na nossa vida. Então vale a pena a gente olhar em volta, refletir, tá? Por que que eu estou dizendo isso? Mais uma vez, eu quero buscar a minha ascensão moral, eu quero me tornar um espírito de luz. Mas espera aí, você está conseguindo viver em harmonia com a sua família, por exemplo? Tá? Você está conseguindo amar e respeitar aqueles que estão do teu lado? Como que você quer ascender espiritualmente falando se nem o arroz e feijão, a tarefa de casa a gente está fazendo? Então é o que eu estou dizendo, para muitas pessoas não vai ser ficar lendo livros e livros e assistindo vídeos e entrar num mosteiro, num templo budista, ficar aplicando passe 3, 4 vezes por semana numa casa espírita que vai fazer você evoluir. Vai ser justamente você se alinhar com os seus familiares ou aprender a respeitar um pouquinho mais, né, as pessoas de uma maneira geral, ou ser mais empático, sabe? Se colocar um pouquinho mais no lugar do outro. Então, tudo muito gradativo, tudo aos poucos, né? A luz de uma lâmpada incidindo diretamente sobre os seus olhos de uma única vez te deixaria cego, tá? Pega uma lâmpada, fica no escuro, acende uma lâmpada de uma vez e fica olhando para ela para ver o que, que acontece, né? Branqueia na hora a nossa vista, você automaticamente, o nosso corpo ele é feito para se proteger. Então o que, que a gente faz? Fecha os nossos olhos porque começa a machucar a nossa visão, tá? É a luz vindo de uma vez sem o nosso devido preparo moral para isso, tá bom? Então, esse é o meu quinhão com relação a esse texto aqui. Irmão Gilberto, suas considerações, meu amigo? Você falou uma coisa muito importante aí, que além da gente caminhar gradativamente, as coisas acontecem conforme tem que se acontecer. Não adianta nós atropelarmos, nós adiantarmos demais as informações, porque muitas das vezes a gente não está preparado, nós não estamos temos condições, trocando em miúdo que você acabou de fazer lá da iluminação, da luz, que chega muita luz para nós, né, Leandro? Então, trocando em miúdo, a gente está com um determinado entrave e a gente tem que perdoar determinada situação. Por causa que o Leandro pegou, tomou um copinho d'água ali e acabou jogando o resto da água dele em mim, eu tenho que perdoá-lo pelo que ele fez. E se eu acabar fazendo o contrário, eu não o perdoando e querendo tocar para frente, vai acontecer alguma outra coisa juntamente com ele para eu poder perdoar. Tem sempre uma condição para a gente ah, tirar esses entraves, essas dificuldades específicas que cada um de nós carregamos, exclusivas. E nós não temos como, como pular essas etapas. Mais cedo ou mais tarde, nós teremos que experienciar novamente a situação para ver se nós estamos capacitados no perdão, no colocar no lugar do outro, para a gente perdoar, enfim, N situações tem. Não é somente essa do perdão, mas tem outras situações na área do auxílio, enfim, tem várias outras condições. Então nós temos que caminhar devagar, devagar, numa condição, num ritmo cadenciado e fazer tudo de forma pautada, começando e terminando, começando e terminando. Muitas das vezes a gente vai deixar para trás, mas lá na frente nós teremos que resolver. Nada vai passar impune. Nós teremos que tirar todos os nós da nossa vida. Nós teremos que tirá-los de uma maneira ou de outra.
nós sempre seremos colocados à prova para tirar esses entraves. Certo, pessoal? Leandro. E falar de tudo isso tem muito a ver com paciência, né? Sempre a palavra paciência vem muito atrelada quando a gente fala de fazer as coisas aos pouquinhos, que o importante é sempre, né? Mesmo que seja pouco, mas fazer aquilo que é do nosso coração, aquilo que é da nossa vontade. E é muito complicado e é desafiador a gente falar sobre fazer as coisas de uma forma gradativa é, em pleno 2026 com gerações extremamente ansiosas, crise de ansiedade brotando a todo momento. A gente olha para o lado, tem alguém sofrendo de uma crise de ansiedade. Talvez até mesmo nós em algum momento já tivemos, passamos por isso. Então é desafiador, tá? Tirar o pé do acelerador se faz necessário, crucial para que a gente possa ter o mínimo de saúde mental daqui para frente, tá? É, não tem como ser diferente disso, tá bom? Mas aí é assunto para outros momentos também para a gente conversar. Alguém gostaria de falar sobre esse tema, pessoal? Muito bem, então acho que a gente pode passar para a segunda etapa. Irmão David, seja bem-vindo aí novamente no nosso grupo, meu amigo. É, sinta-se abraçado aí e acolhido nessa noite também, tá bom? Vamos lá, vamos então para a nossa próxima etapa dos nossos estudos, meus amigos. Deixa eu compartilhar a telinha com vocês. Ah, deixa eu ver aqui. Aqui. Muito bem, pessoal. Estamos aqui. Deixa eu só pegar o capítulo bonitinho aqui. Muito bem. Estamos no capítulo 5, né? Falando aí das leis naturais, ok? E agora a gente vai adentrar a questão 704, é isso? Deixa eu ver aqui que eu coloquei para vocês. É isso mesmo, Isso mesmo. 704. Vamos lá. Meios de conservação, pessoal. Dando continuidade aí, essa parte das leis naturais é muito legal porque é o nosso dia a dia, né? É um conjunto de fatores, tanto é, autômatos, né, no sentido de instinto, quanto moral também, né? A junção das necessidades básicas de sobrevivência com leis morais, é tudo muito bacana, é uma construção do nosso Criador muito geniosa, né? Muito bem orquestrada, bem construída e que quanto mais a gente vai entendendo e conhecendo, melhor a gente vai se adaptando conforme cada situação vai ali acontecendo, né? Espiritismo é isso, né? Espiritualismo ele é muito assim de nos dar essas ferramentas, né? De colocar a caixa de ferramenta aberta na nossa frente com várias opções ali para a gente poder manusear, trabalhar situações e a gente consegue lidar um pouquinho melhor e sair de muitas situações que de repente outras doutrinas e religiões não dão essa possibilidade para as pessoas. Simplesmente é, é, dão um norte para a pessoa, né? Fala assim, ó, você tem que fazer isso para dar certo. Mas não dá, não explica o porquê, não dá opções, não mostra caminhos e então assim falta um pouco desse entendimento que a doutrina nos traz, tá? Então vamos lá, questão 704. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos o meio de o conseguir, né? Então, se há uma necessidade de nós vivermos, experienciarmos uma vida física, material, aqui no plano Terra, né? Sempre Deus deu meios de conseguir fazer isso, certo? E se
ele e se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios para consegui-lo. Essa razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Então, olha aqui a explicação. Deus dá ao homem os meios necessários para viver, junto com a necessidade de viver, né? Então, os meios para atender às necessidades. Se faltam recursos, muitas vezes é por má compreensão, má utilização ou inadequada organização humana, tá? A natureza oferece o necessário, não o supérfluo. O excesso, luxo, acumulação, desperdício foge da lei natural. A vida é garantida pelo necessário. O supérfluo depende das escolhas humanas. E aqui exemplos práticos, né? A natureza produz alimento suficiente. O problema está na distribuição. E a gente percebe muito isso quando a gente para analisar determinadas áreas, regiões, países onde há uma carência de recursos básicos relacionados à alimentação, a saneamento, muito precários, tá? Enquanto em outros lugares existe uma abundância gigantesca, né? O que é isso? É má distribuição, né? Não que não haja para todo mundo. Pessoas passam necessidade enquanto outras acumulam, né? É um desequilíbrio que humano. Quem vive com simplicidade atende melhor à lei natural, tá? Então, simplicidade é a chave de uma boa vida enquanto espírito, né? Por quê? Porque a gente não é bombardeado o tempo todo com necessidades supérfluas, tá? Tem uma frase muito legal que de uma música que eu ouvi e que me marcou bastante, que fala mais ou menos assim, que a vida cotidiana atual, ela permeia entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. A vida permeia entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então, a vida materialista no que a gente vive hoje, ela é muito disso assim, né? Essa frase ela resume muito o que a população, a humanidade está vivendo, né? Então é essa ansiedade extrema para se ter, para se consumir as coisas e logo depois vem o tédio e aquilo já não mais te satisfaz e automaticamente você dá um novo gatilho para uma nova ânsia de ter, para um novo tédio, uma nova ânsia, um novo tédio, e fica-se então nesse ciclo triste, porque a gente não consegue achar valor na simplicidade das coisas. E isso está sendo um problema a nível global, né? E a essência da questão, Deus garante ao homem o necessário para viver. A escassez nasce do mau uso ou da busca do supérfluo. Então, é o que a gente falou aqui, né? Má distribuição, mas a natureza tem o necessário para a gente, né? Basta o homem ter um pouco mais de consciência e poder distribuir isso de uma maneira um pouco melhor, uma maneira um pouco mais digna. Irmão Gilberto? Leandro, você explicou bem detalhadinho aí. Acho que não tenho muito o que falar, não. Ficou Vamos lá, bem? 705 então? Bora lá. Ah, a dona Sônia tem uma questãozinha, hein? Vamos lá. Diga lá, dona Sônia. Tem que abrir o áudio. Clica no microfone da senhora, dona Sônia.
A hora que a senhora conseguir, a senhora pode abrir o áudio da senhora aí, a senhora fala, viu, dona Sônia? A gente vai dando continuidade aqui então. 705. Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. É que, é que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ela acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua impre, imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega o supérfluo, ou o supérfluo, o que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe no deserto. Acha sempre de, acha sempre de que viver, porque não cria para si a necessidade factícias. Desde que haja desperdícios, a metade dos produtos em satisfazer as fantasias. Que motivos tem o homem para se de nada, espantar de nada encontrar no dia seguinte, e para se queixar de estar desprovido de tudo? Quando chegam os dias de penúria, em verdade vos digo, imprevidente, imprevidente não é a natureza, é o homem, que não sabe regar o seu viver. É uma questãozinha que fala que a gente não precisa ter muito. O pouco é o suficiente para a gente se alimentar, para a gente sobreviver. A gente não precisa ficar desperdiçando água, a gente não precisa ter muito alimento para a gente sobreviver. A gente precisa ter apenas o necessário para a gente fazer a nossa refeição no dia ou na semana. Nós não precisamos comprar tanto para armazenar muita coisa. Não tem aquela passagem do Evangelho que fala que o senhor que tinha grandes terras lá, ele fez uma produção tão grande que ele falou assim: agora eu vou armazenar no meu celeiro, né? Tudo que eu plantei, tudo que eu conquistei, né? Em uma noite veio uma tempestade que levou-se tudo embora. Ou seja, no dia ele tinha tudo que daria para ele é, levar ele até o final da vida dele. Tudo, os bens que ele tinha, o que ele tinha conquistado, conseguia levar ele até o final. Deu uma tempestade, uma reviravolta, que levou tudo. Ou seja, no dia seguinte ele já não tinha mais nada. Então, ou seja, o que, que adiantou ele falar, eu tenho? Mas aquilo ali, se a gente não souber dividir, não se adianta de nada. Explicação didática. Sobe um pouquinho, né? A terra produz o necessário, mas o homem frequentemente não administra bem os recursos. A escassez costuma ser resultado de desperdício, má distribuição, busca do supérfluo, falta de equilíbrio no modo de viver. Eu tenho muito, divido com quem não tem. Ou, quando tenho, acabo desperdiçando. Ou, às vezes, o pouco que tenho, desperdiço do que pode me fazer falta amanhã. Então, nós temos que saber equilibrar isso que nós temos. A natureza não falha. O problema está na imprevidência humana, ou seja, está em nós. Nós que não sabemos levar adiante o que nós temos da mãe natureza. Nós temos alimentação, nós temos o, a água, nós temos o sol, nós temos o ar, nós temos a temperatura. Tudo de acordo com o que nós precisamos para sobreviver. A falta nasce mais do desequilíbrio humano do que da insuficiência da natureza. Exemplo: produção suficiente de alimentos, mas com desperdício e desigualdade. Recursos usados em luxo enquanto falta o essencial. Acabamos comprando muitas das coisas que nós não precisamos, né? E depois acaba faltando o necessário.
É o básico que a gente precisa, a água, o alimento, enfim. Quem vive com simplicidade encontra o necessário com mais facilidade. Ou seja, aquela pessoa que sabe sobreviver, sabe viver com um copo de leite, né? Eu estou falando da alimentação mais, pessoal, mas é que é uma maneira simples da gente enxergar isso. As pessoas mais simples que conseguem viver com um copo de leite, um pouquinho de café, um pãozinho, para ele é o muito tudo. Aquilo ali é o suficiente para satisfazer a sua fome, enquanto outros necessitam daqueles grandes banquetes que sobram alimentos, sobram grande quantidade de alimentos e que muitas das vezes no dia seguinte vai para a lata do lixo e não é capaz de doar ou até mesmo de fazer o suficiente para que todos se alimentam, que todos possam utilizar de maneira consciente o que se tem. Leandro? Perfeito, irmão. Vamos para a próxima aqui. Agora eu vou pular aqui o material. Então, pergunta número 706. Por bens da terra, unicamente se devem entender os produtos do solo? O solo é a fonte primacial, né, primordial, donde dimanam todos os outros recursos, pois que, em definitivo, esses recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra, se deve, pois, entender tudo de que o homem pode gozar neste mundo. Pessoal, então tudo começa de alguma maneira da terra, tá? Seja através dos reinos vegetal, mineral ou animal, né? Então, mas Leandro, o que, que tem a ver um computador, por exemplo, né, com a Terra? Gente, o computador, o primeiro que tem o plástico que é o tem os polímeros, tem as coisas que vêm de minério. Tem as placas que vêm de um outro tipo de minério. E então assim, tudo nasce de alguma maneira através da terra, tá? Falando de alimento, então, nem se fala, né? Dentro do reino vegetal e animal existe uma grandeza gigantesca de possibilidades aí, né? Ainda fazemos, não conseguimos, é, em, em, em sua totalidade, trabalhar em parceria com os animais ali do reino animal, né? A gente ainda faz o uso do sacrifício dos animaizinhos para satisfazer as necessidades de alimentação do ser humano como um todo, tá, pessoal? Generalizando aqui. Logicamente que muitas pessoas já aderiram aí ao sistema vegetariano, ao sistema vegano, né? Mas, enfim. Então, tudo começa da terra, né? Tudo começa daquilo que pisa nela ou que vem diretamente dela, tá? Ou que brota dela. Muito bem. Ahn, Resumo didático, né? Então, o solo é a origem de todos os recursos, os bens da terra abrangem tudo que o homem utiliza e desfruta, tudo deriva das transformações dos produtos do solo. Exemplos práticos, né? Os alimentos, de onde que eles vêm? Da agricultura. As construções são materiais extraídos da terra. Vestuário, né? Fibras vegetais e animais. Tecnologia, metais e minerais transformados, tá? E a essência da questão, tudo que sustenta e beneficia a vida humana tem origem na Terra. Ela é o berço dos recursos que permitem ao homem viver, criar e evoluir. Irmão Gilberto? Não, né? Alguém gostaria de falar, pessoal? É bem didática, né, essa parte aqui da questão da lei de conservação, né? Então a gente está falando aí dos recursos disponibilizados
pela providência divina para que a gente possa ter uma experiência de vida material aqui no plano Terra, tá? Então, justamente estamos falando aí dos recursos naturais que a Terra nos disponibiliza, tá? Simplesmente isso, é bem tranquilo. Então podemos ir para a próxima questão. Irmão Gilberto? 707. É frequente a, a, cer- a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os há cerca de abundância. O que se deve atribuir a isso? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumprem. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que, para achar o que deseja, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo. Não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem, de, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Resumo didático: falta de recurso pode vir do egoísmo humano. Muitas das vezes é consequência da própria indolência ou falta de esforço. A providência usa obstáculos como testes de perseverança e paciência. Desde que nós tenhamos a abundância, né? Como dizem, nós sabemos, muitas das vezes os indivíduos veem, né? Uma, a sub, o necessário faltar. Isso é por causa, às vezes, de egoísmo, porque nós podemos dividir, né? Como era feito nos primórdios. Eu plantava o milho, o Leandro plantava o feijão, a Beth plantava o arroz, e assim por diante. E nós fazíamos a troca disso. E a partir do momento que não, eu plantei isso, eu tenho minhas coisinhas aqui, eu tenho meu animal, então eu vou me lidar com isso. Eu tenho uma grande quantidade, por que não dividir com o Leandro? E o que o Leandro tem, também por que não dividir com o semelhante também? Isso são condições também de aprimoramento também do ser humano. É necessário essa condição também. Os exemplos práticos. O egoísmo social, abundância mal distribuída, a pobreza, né? Como eu estava explicando, tá? Da gente aprender a dividir o que nós temos. Indolência, desistir diante das dificuldades. Por causa que eu não tenho, eu vou desistir e eu não vou perseverar. Mas é necessário perseverar, é necessário eu buscar, é necessário eu trabalhar para eu conseguir o algo que eu estou necessitando, que eu estou ansejando, estou com anseio. É necessário tudo isso. E as coisas não caem do céu. Então nós temos que ser perseverantes para que as coisas aconteçam e não desistir no primeiro tropeço, na primeira dificuldade, no na primeira panela que eu peguei e ela estava quente. Eu não vou mais cozinhar. Não, não é assim. É dessa maneira com que a gente aprende. O que nós não devemos colocar a mão na panela quente, certo? Então, perseverança, buscar oportunidade com esforços e constâncias, ou seja, constantemente a gente está melhorando. Eu estou aprendendo a cozinhar, eu estou vendo que não posso pegar a panela quente que estava no fogo. Por mais que eu coloquei a água fria dentro da panela que estava cozinhando a batata, eu tenho que tomar cuidado com a batata porque ela ainda fica quente. Outros alimentos esfriam mais rápido, com mais facilidade. Então eu tenho que tomar cuidado com, com essas coisas. Não pode ser assim do já ir fazendo de imediato. Tem que tomar cuidado. Essência da questão. A escassez em meio à abundância revela tanto o egoísmo coletivo quanto a necessidade de esforço individual. O trabalho
perseverante e solidário são caminhos para superar a falta e cumprir os desígnios da providência. Leandro? Perfeito. Vamos para a próxima então. Pessoal, se alguém quiser falar, fiquem à vontade, tá? Levanta a mãozinha, abre o áudio, conversa aí com a gente, tá bom? Então, questão, né, 708. Não há situações nas quais os meios de subsistência, de maneira alguma, depende da vontade do homem, sendo-lhes a privação do de que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas. É isso uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer e a qual sabia ele de antemão que viria a estar exposto. Seu mérito então consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculte de sair das dificuldades. Se a morte vier colhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero no derradeiro momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Olha que interessante. O que está querendo dizer aqui? Né? Que em determinadas situações o espírito ele é colocado em determinadas provas, em determinados planejamentos reencarnatórios, onde ele está ali não simplesmente pela falta de humanidade das pessoas ou porque por um certo egoísmo da humanidade, não. Ele está ali porque ele tem que viver um projeto encarnatório, tá? Ele tem que passar por determinadas situações. É, de repente, em outra existência, uma pessoa foi ou extremamente rica ou extremamente pobre e não soube fazer o bom uso dessa situação em que ela se encontrava. E aí os polos se invertem, os papéis são trocados. Então o pobre vem rico, o rico vem pobre, né? Ou um meio termo, ou de repente é uma outra situação, de repente é uma pessoa extremamente inteligente, mas ela vem num meio que não lhe possibilita o desenvolvimento dessa inteligência e por aí vai, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque existem os planejamentos reencarnatórios que são onde são criados determinados ecossistemas, vamos assim dizer, onde há extrema pobreza, onde há um círculo de pessoas extremamente abastadas, né? Ou seja, com muito dinheiro, e espíritos são ali colocados para experienciar situações, tá? E nem sempre aquela pessoa vai ter que vencer no sentido de sair daquele meio, daquele ecossistema, daquela bolha social em que ela foi colocada. Ela simplesmente tem que passar por aquela situação e de alguma maneira sair vencedor naquilo, tá? A gente sabe que é triste, a gente sabe que algumas situações são extremamente impactantes, que nos entristecem demais, tá? É, mas espiritualmente falando, estrategicamente falando, num âmbito bem geral, falando de planejamentos reencarnatórios, é assim que funciona, tá? Algumas limitações têm que ser atribuídas a determinados espíritos e nós temos que entender que os espíritos estão na situação que estão, não é porque Deus é maldoso ou nada disso. É porque se fez necessário ele passar por determinadas provas, por determinadas expiações, né? Então,
É isso que está querendo dizer aqui, que nem sempre é imprevidência do homem, mas sim uma necessidade de burilamento, de é, construção moral que aquele espírito necessita, tá? Vamos acompanhar um pouquinho melhor o desenrolar dessa resposta aqui, ó. Então, existem provas inevitáveis que independem da vontade humana. São situações de privação impostas pela força das circunstâncias. Que circunstâncias são essas? Imprevidência lá no passado, tá? Má utilização dos recursos que foram proporcionados, tanto materiais quanto físicos ali do seu corpo físico, tá? Quanto do meio social em que você se encontrou, tá? Dos meios ali que foram proporcionados. O mérito está em aceitar com resignação e confiança em Deus, tá? Então olha só, o mérito está em aceitar com resignação e confiança através da nossa fé em Deus. O desespero pode anular o valor da paciência e da fé. Em alguns exemplos práticos, né? Catástrofes naturais, privação inevitável. Doenças graves sem cura, prova de resignação. Guerras ou crises, escassez que foge ao controle individual. Atitude correta, paciência, fé e aceitação diante do inevitável. Nem toda privação resulta do egoísmo ou indolência. Algumas são provas inevitáveis. O verdadeiro mérito está em aceitar com serenidade, confiando que até a dor pode ser caminho de libertação e crescimento espiritual. Deixa eu grifar isso aqui que é importante. E aqui a gente tem sempre que estudar essas questões e fazer toda uma análise, sempre assim, lembrando de toda a origem espiritual de tudo que acontece na nossa vida, mas também sempre tendo um olhar muito empático, muito cristão para as dificuldades do ser humano, né? Porque se é de nosso entendimento, se é do nosso saber que determinadas pessoas, por exemplo, têm que nascer em determinadas regiões que não tem nem água para tomar, né? Nós também entendemos e sentimos, ou pelo menos imaginamos o que pode ser a gente ficar um dia inteiro sem colocar uma gota de água na boca, né? Ou você encontrar uma poça de lama e achar que aquela lama de alguma maneira vai, aquela água empoçada, Sim. suja, vai atender ali a sua necessidade de matar sua sede. Então, é sempre uma linha muito tênue de entender o que a espiritualidade espera de nós nesses planejamentos e sermos humanos no sentido de levarmos o pensamento a Deus e buscarmos uma intercessão divina para toda dor, para toda miséria, para toda desgraça que acontece no nosso planeta. E esperamos que num plano de regeneração, que a gente tanto torce para que venha logo assim de uma maneira um pouquinho mais impactante, porque como a gente viu no nosso texto inicial, tudo acontece de uma maneira muito gradativa, mas logicamente para algumas questões a gente gostaria que se resolvessem um pouquinho mais breves, né? Que toda essa maldade, toda essa dificuldade já não sejam mais palco de sofrimento do ser humano, né? É muito impactante, assim. Às vezes, por exemplo, você está assistindo alguma coisa na TV e vem, por exemplo, aquela propaganda daquele pessoal que eles pedem
auxílio para comprar aqueles sachês de alimentação para crianças desnutridas, etc. Eu acho que todo mundo já se deparou com uma propaganda assim, né? Daquelas entidades que estão não governamentais que estão tentando levar auxílio para esses lugares aí. Gente, e ver uma criança desnutrida assim, carne e osso, como que dói em nós, principalmente depois que a gente vira pais ou mães, né? Então, sempre um olhar muito carinhoso nesse sentido. Ao mesmo tempo que, e aí eu volto para uma frase que eu ouvi já há uns bons mais de 20 anos, que diz mais ou menos assim: que se é uma necessidade alguns irmãos e irmãs passarem por determinadas situações, é um dever daqueles que têm condição de fazer alguma coisa por esses que estão ali em caráter de necessidade, tá? Então, se é um dever, se é uma necessidade, pessoas passarem por dificuldades, é um dever de pessoas que têm condição de estar ajudando de alguma maneira, tá? Então, sempre um olhar muito carinhoso nesse sentido de entender tudo isso, mas não fazer com que esse entendimento nos deixe frívolos, nos deixe frios perante as situações da vida, tá? Então, lei de conservação é mais ou menos isso assim, né? É um entendimento de tudo isso daí. Irmão Gilberto, gostaria de comentar? Nessa condição que você falou de frieza, da fome, nós podemos dizer que nós somos um pouco abastado em comparação a essas pessoas que você estava citando. E de alguma maneira ou de outra, nós podemos ajudar a essas pessoas. Mas tenhamos fé, como fala, você grifou ali um texto atrás ali, confiança em Deus. Tenhamos confiança em Deus nas nossas dificuldades, nos nossos tropeços, no nosso dia a dia, mesmo nas coisas boas, mesmo nas nossas alegrias. Tenhamos fé. Tudo vai chegar o momento de vencermos, de sairmos dessas escrabulosidades, dessas orgerizas, desses desânimos e também da miséria, onde nós estaremos um pouco mais equilibrados, nós estaremos um pouco mais não, um pouco menos de egoísmo, nós saberemos dividir um pouquinho mais, porque o daqui nós não levaremos nada, como a gente sempre fala, Leandro, né? O que a gente leva é somente o que nós fizemos de bom ou de ruim. A matéria vai ficar, os bens ficará, as moedas ficarão, porém, a nossa doação para o nosso semelhante, essa nós levaremos. A doação do ombro amigo, do ouvido amigo, isso nós levaremos. Isso será contabilizado na nossa partida. Leandro, podemos ler mais uma questãozinha ou você acha que podemos parar por hoje? Eu acho que vamos parar por hoje. Deixa eu só ver aqui, a gente parou na 709, né? Isso, a próxima questão será a 709. Tá. Deixa pra semana que vem essa daqui. E deixa eu parar aqui a apresentação. Até aqui, pessoal. Dúvidas, perguntas? Gostariam de compartilhar algum pensamento, alguma reflexão relacionada a tudo isso, a essa dualidade, né, que a gente tem que conviver entre o supérfluo, entre o escasso,
um meio termo ali, buscando esse equilíbrio das coisas. Tem hora que a gente se pega querendo muita coisa, tem hora que a gente se pega desejando bens materiais, desejando mais conforto de repente, e, e aí a gente fica se pegando nessas reflexões. Irmã Aline, pode falar, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Olê, o que que eu acho, assim, né, quando vem a ter esse tema, assim, eu sempre fico bem reflexiva no sentido assim, né, quando a gente pega a natureza, tudo funciona de forma muito perfeita, né, a cadeia alimentar é perfeita, nada falta aos animais, realmente, assim, eles têm um ciclo, de perfeição divina mesmo. Quando a gente vem para a humanidade, até pelo nosso crescimento, né? Se a gente pegar poucos tempo atrás, não precisa muito. Na época do minha avó, por exemplo, a vida era materialmente muito mais difícil do que é hoje. Hoje a gente tem assim algumas facilidades que há pouco tempo não existia. Só que junto com essas facilidades, parece que a gente meio que se perdeu também no meio disso. E aí se sobrecarregou ao invés de se aliviar. Eu achei que se tornou mais pesado emocionalmente falando, porque cada vez mais quer conquistar, cada vez mais eu preciso ter, a escola é cara, não sei o que a família exige, não sei o que eu preciso trocar, e a gente vai assim meio que caindo numa rotina que se a gente não tomar cuidado, não tem freio realmente. E a gente começa a se perder realmente. E aí, quando a gente traz a parte espiritual para isso, né, que nem quando fala da situação, não é só o egoísmo na parte material que a gente vivencia, mas a parte espiritual também. Às vezes a gente vem com algumas questões que precisam daquele ambiente para que seja resolvido, para que a gente desperte algumas coisas que ainda a gente tem latente, mas não foi trabalhada. E é justamente assim, nesse meio que a gente é colocado, que muitas vezes não é fácil, mas é na onde a gente desperta, sei lá, a paciência, o perdão, né? A gente a olhar para a vida com mais carinho, a viver de verdade, em vez de só passar por aqui, né? E eu fico pensando assim, quantas vezes, esses dias eu estava até pensando, né? O quanto cada encarnação nossa é única. Eu nunca mais vou estar com o Fernando, com a Heloísa do mesmo jeito. Eu nunca mais vou estar nessa reunião que a gente está tendo aqui, tendo o mesmo momento. E a gente às vezes deixa a vida passar e não percebe isso. E vai levando, levando, se preocupando com tantas coisas e não toma conta de coisas que seriam tão importantes, que é o que realmente a gente vai levar, né? E quando você fala, por exemplo, né, dessa questão de pessoas, né, que às vezes passam por tantas necessidades, quantas vezes a gente não pensa no grande e que nem você falou, não é no grande, é o vizinho que precisa de vir conversar com você, que às vezes ele está precisando de uma palavra, é dentro da tua casa, teu esposo e tua filha. Às vezes você olha tanto para o outro dentro de uma casa espírita, orientando as pessoas, e você esquece do seu familiar, que está do teu lado. E eu acho que a gente assim deveria parar um pouquinho mais para pensar, né, nessas questões que na verdade são pequenas, mas é na onde está a grandeza da nossa vida de verdade. Mais uma vez a gente tendo essa necessidade gritante em nós de olhar para o simples, né? As pequenas coisas que você vai juntando pequenas em pequenas, viram valores muito grandiosos para a gente, né? Mas foi ótimo, minha irmã. Muito obrigado pela participação. Beth? Oi, pessoal. Não, só complementando isso que a Aline acabou de falar, é que eu acho assim, ela deu o exemplo da época da avó dela, né, as dificuldades e tal. Eu acho que assim, cada época, a humanidade vive um tipo de dificuldade, né?
tudo de acordo com aquela época. Antigamente era aí dificuldade financeira, os meios de comunicação muito lento, muito precário, não sei o quê. Hoje a gente está numa fase de avanço tecnológico, tudo virtual, várias coisas aí, invenções top de linha, e com isso a gente está perdendo realmente a parte humana. Dificuldade moral hoje, né, Beth? Aí vive todo mundo no automático, querendo isso, querendo aquilo, preciso disso, preciso daquilo, que meu filho precisa disso, eu tenho que comprar isso, para comprar isso eu preciso trabalhar dobrado, não sei o quê. Aí está perdendo a parte humana. Então, acho que o aprendizado nosso hoje, acho que está sendo esse. Também, a gente conseguir encontrar o ponto de equilíbrio, né? Entre necessidade, desejo e realmente o que é importante. Então, eu acho que esse está sendo o desafio da nossa época de agora, a nossa dificuldade dessa época, com tecnologias de ponta, tudo muito avançado, tudo muito aí, sofisticado, e o lado humano está ficando de lado. Então, acho que o desafio hoje, o aprendizado, é esse equilíbrio entre a gente conseguir enxergar realmente o que é importante. Então, eu acho que é onde hoje a gente tem que se policiar para poder falar, não, eu preciso daquele outro negócio, eu já consegui isso, mas aquele outro que é melhor eu preciso. É necessidade. Eu não posso ter uma vida um pouco mais tranquila, viver a vida, viver a família, viver o dia a dia, um domingo de paz, pôr as perninhas para cima e ficar à toa. Precisa entrar naquele consumismo desenfreado. Então, acho que hoje esse é o desafio da nossa época de agora. E ó, uma coisa, hein? Os cafezinhos, até os cafezinhos estão sofrendo, porque eles estão esfriando perto da gente, porque a gente fica tanto tempo no celular e esquece até de tomar o café que a gente colocou na xícara. E a hora que a gente pega a xícara para tomar, o café já tá gelado. Só isso que eu tenho para falar. Então, é isso. Obrigado, irmã, pela participação. É tudo isso que vocês comentaram e mais um pouquinho ainda, né? Fica pra gente essa tentativa de buscar pelo simples, buscar por aquilo que de fato vai nos preencher, tá bom? Encontrar o equilíbrio entre tudo que é high-tech, né? Tudo que é tecnologia, que é importante, não sei o quê, e também lembrar que a gente tem alguém que está do teu lado, que você pode perguntar como que foi o dia dela, de repente um cachorrinho que você antes brincava tanto e parece que hoje não está mais dando tempo de brincar com ele. Faz um carinho nele, joga um brinquedinho para ele brincar, né? E brinque com seu filho ou filha, se você já tem filhos grandes, pega, chama eles, ó, vem aqui no domingo, vamos almoçar junto, né? Então, assim, buscar manter as nossas conexões que de fato vão nos preencher, certo? E não nunca nos esqueçamos da natureza nesse processo, tá, pessoal? Tenhamos a noção, a consciência de que a natureza é fator primordial para a gente não perder a nossa essência, tá? Então, se puder, tenha um jardim em casa, plante uma plantinha, abraça uma árvore, fazer uma caminhadinha ao ar livre, tá bom? Se você tiver condições, vai tomar um banho de cachoeira, vai fazer alguma coisa que te reabasteça em contato com a natureza, que também é importante, também ajuda nisso, tá bom? Muito bem, muito bem. Mas alguém gostaria de falar? Olê, deixa eu só te falar um negócio. Se eu achar, eu vou te mandar. Eu vi uma palestra essa semana, eu achei tão interessante. Ele falava assim, ele pegava algumas pessoas e ele perguntava: "Quem é você?" Aí, por exemplo, a pessoa falava, né? "Não, meu nome é tal, eu trabalho em tal empresa, exerço tal cargo." Aí ela se apresentava, aí ele perguntava de novo: "Não, eu perguntei, quem é você?" E eu não sei responder. Então, isso cai muito no que você está falando. A gente, às vezes, tem que parar para se enxergar. Eu não sou a Aline, mãe da Heloísa, esposa do Fernando. Quem é a Aline? E muitas vezes a gente não sabe quem é a gente mesmo porque a gente não está mais parando. Uhum.
São tantos papéis a se cumprir no nosso dia a dia, né? Que a gente esquece que nós somos é, pessoas cumprindo papéis, né? E o nome dos atores de fato ninguém sabe. A gente conhece a Carminha da novela, conhece a Nazaré da outra novela, mas e o nome da atriz que fez ali os papéis? Quem que vai lembrar aqui agora? A nossa vida temos que tomar cuidado para não chegar nesse ponto, né? Da gente lembrar quem somos nós de fato. Muito bom, minha amiga, muito boa essa colocação aí. Alguém mais? Ah, se fosse toda semana assim, todo mundo falando com a gente, né, Gilbertinho? Coisa boa, né? Eita, a gente fica muito contente, né? Será que é o efeito pós jogo do Brasil que estamos alegres por enquanto aí, Copa do Mundo, tá todo mundo alegre, né? Muito bem. É, vamos finalizar então essa noite abençoada de hoje, meus amigos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus, Criador de tudo e de todos, querido e amado Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, mentores e mentoras, queridos irmãos e irmãs da espiritualidade amiga que não medem esforços para que a gente possa sair vitorioso ou vitoriosa desses nossos planejamentos reencarnatórios que nos propusemos a estar participando. Muito obrigado, muita gratidão pelo dom da vida que nos foi concedido. Obrigado pela família, obrigado pela saúde, obrigado mesmo pelas nossas felicidades e pelas nossas dificuldades, pois elas nos auxiliam no processo de evolução moral, individual de cada um de nós. Muito obrigado por todas as engrenagens que são movidas, por todas as peças desse grandioso quebra-cabeça que a espiritualidade vai ali encaixando e colocando tudo no seu devido lugar. Muitas das vezes não entendemos porque a gente não está olhando a obra pronta, né? A gente está vendo pedaços, mas no final a gente vai entender tudo isso que está acontecendo hoje na vida de cada um de nós. E para finalizar esta noite bendita, vamos fazer a prece que nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Com a graça de Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, Mãe Maria e toda a espiritualidade amiga, que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Até semana que vem. Se Deus assim nos permitir. Uma ótima noite de descanso para todos nós. Tá bom? E nos vemos então quarta que vem, tá? Já já a gente disponibiliza a nossa reflexão de hoje, a nossa aulinha que a gente está gravando aqui, tá bom? E até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Boa semana. Fiquem com Igualmente. Deus, vocês Boa também. noite. Amém. Tchau, tchau.